Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal vamos discutir mais aí sobre a situação, crise ou não, que o São Paulo vive no momento no Brasileirão. Isso e muito mais. Vambora pro vídeo. Seguinte pergunta. Diga. Muito direta. Tem crise no São Paulo? Bom, Tironi, fala galera, fala Tironi. Para um time que perde 4-1 de um adversário como o Vasco, na circunstância, sim, tem crise, evidentemente. Qualquer time grande que perca um jogo da forma que o São Paulo perdeu, a repercussão é de crise. Agora, é o que nós vamos explicar aqui com muita apuração. Entre ter crise e ter salário atrasado, racha no elenco, que é tentativa de derrubar o treinador, um cortando a cabeça do outro, tem uma distância gigantesca. E pintaram uma crise maior do que ela de fato existe. Nós estamos fazendo essa live justamente para tentar esclarecer ponto a ponto para você, apuração e não palpite. E apuração não é ouvir uma pessoa, é ouvir várias pessoas, né? Envolvidas no dia a dia do clube. A apuração é isso, para tentar esclarecer para vocês qual o atual momento do São Paulo, que está treinando neste momento no CT da Barra Funda, voltando às atividades depois do vexame da derrota para o Vasco da Gama. Então tá. Então, o primeiro papo é, crise tem, mas calma. Eu só vou falar uma coisa rápida aqui e vou passar a bola de novo para o Arnaldo e para vocês aqui. Depois de bilhões de anos como jornalista, que eu e o Arnaldo temos algum, isso aqui não é carteirada, não, a gente sabe, não é isso, não estou falando isso. Tem repórter que tem um mês de trabalho e sabe apurar e faz todas as coisas. Mas, o que eu quero dizer é, o caminho mais simples é partir da premissa de que tem salário atrasado e de que tem racha no elenco ou elenco contra o treinador. Isso é a coisa mais simples. E aí eu dou dois exemplos. Outro dia mesmo, não faz nem um mês, a hora que estava aquela rola do Ender, que joga, não joga, saiu notícia aí falando que ninguém aguentava mais o Abel no Palmeiras. Os jogadores não aguentam mais o Abel. Ninguém aguenta mais o Abel. Bom, passou algum tempo, o Palmeiras é vice-líder do campeonato. Quando o Tite começou a perder, quando chegou, não conseguiu trazer o elenco para ele. Não, Tite, esse jeito dele aí, ali não pega no Flamengo, isso aí não funciona, tá? Claramente é isso. E aí, passa o tempo, o Flamengo vai lá e é o líder do campeonato, ganhando 5, 10, sei lá quantas partidas seguidas. Então, calma. O que eu quero dizer é muito fácil e é quase uma relação direta. Você fala, não, isso aí é salário atrasado. Não é assim que funciona. O São Paulo ficou com salário atrasado e esteve, ou devendo uma grana, desde até quando foi campeão. Tava. E assim foi. Enfim, é só para dar um parecer rápido aqui. Olha que linda nosso pedido de 300k de inscritos aí. Mas fala aí, Arnaldo. Desculpa. Não, é um pouco isso, né, Tironi? Você... E hoje, acho que tem a dificuldade da ausência da convivência do dia a dia na cobertura dos treinos e ter muito mais opinião do que exatamente informação, né? E aí acho que a nossa missão aqui, desde que a gente faz lives, é aliar informação com opinião, né? E não simplesmente inflar algumas correntes que se formam normalmente artificialmente, digamos assim. É um pouco o que está acontecendo agora. O bicho não é tão feio quanto parece. Agora, é óbvio que qualquer clube de futebol que começa a perder, começa a ter problema. O jogo é assim, né? Então, hoje nós estamos fazendo uma live no dia em que quer dizer, o Cuca pediu para sair e caiu o Fernando Diniz. Por que Fernando Diniz caiu? Se ele é técnico, campeão da Libertadores do Fluminense e tem boa convivência com os jogadores, óbvio, não tem, né? Sim. Todo mundo gosta do cara e não tem salário atrasado no Fluminense. Mas ele caiu. Por quê? Porque ele está na zona de rebaixamento do Brasileiro. Isso. Porque não ganha. Porque não ganha. É que o São Paulo, não do Zubeldia, não do Carpini, não do Dorival, não do Rogério, o São Paulo não executa ninguém. Ninguém é bonzinho com o São Paulo. Então, quando o adversário está numa situação... O São Paulo, muitas vezes, pode ser o Corinthians, pode ser o Vasco, pode ser
o São Paulo não torce. Pelo contrário. Esse estigma, ele não tem associação do Zubeldia. Ele tem associação do grupo de jogadores. Porque os técnicos mudaram. Do ambiente, da direção, do comando. Porque o comando técnico está trocando a cada 3 meses. Então, é uma característica que vem acompanhando o São Paulo nos últimos tempos e que enfurece o torcedor. Mais uma tal de reabilitar times em crise. Isso vem mesmo na época do Dorival, que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, tinha isso. E você, Fê, essas duas perguntas, essas duas questões. Primeiro, daria chance para o Yang? Eu acho que poderia testá-lo em algum jogo. Tem uma boa ala da torcida, tá bem assim com o Jandrei. E a outra questão é sobre Juliano Galopo, o que fazer com o jogador argentino, a maior contratação da história do São Paulo. Bom, vou começar pelo Galopo. Já falei muitas vezes aqui nos nossos programas. O Galopo não joga bem de meia, não joga bem de volante, não joga bem pelo lado esquerdo, não joga bem pelo lado direito, e quando ele foi falso 9, ele só fazia gol basicamente de pênalti e algumas bolas dentro da área, que não é o posicionamento dele. Eu nunca vi ele jogando bem em nenhuma posição. Para mim é um jogador ultra estimado, caríssimo, pouquíssimo custo-benefício, e acho que o São Paulo deveria realmente pensar se vale investir tanto tempo num jogador assim. Sobre o Jandrei, os números dizem, né? Os números dizem. É um jogador que tem uma dificuldade em algumas situações. Não colocaria o Yang, se, concordo com o Ilcinho, se o dia a dia do treinamento com o preparador de goleiros e o treinador falassem, ele é um cara que hoje está pronto, mas testar num momento como esse é a pior situação possível, porque o São Paulo está despencando no campeonato, chegou a estar entre os 4 primeiros, já está caindo para 8º, 9º, se perder mais 1, 2, cai lá para a disputa da zona de rebaixamento, o que é muito ruim, não é hora de teste. Mas também é a hora do São Paulo ter uma solução rápida para isso, porque o Rafael vai ficar no mínimo mais uns 5 jogos fora. Com a seleção brasileira avançando na Copa América, eu torço para isso, ao contrário do torcedor comum do São Paulo que só torce para o time. Eu gosto de ver a seleção brasileira, eu gosto de ver jogadores realizando momentos, independentemente se ele vai jogar ou não. Quero muito que o Rafael tenha uma carreira longeva, inclusive com a seleção, tomara que isso aconteça. Então eu acho que tem que se procurar uma alternativa, porque é um goleiro realmente que, se não falha gritantemente, ele não causa confiança nos jogadores do adversários. Basta ver o que o Breno Bidon fez no jogo contra o Corinthians domingo passado, chutando uma bola no meio campo. E os chutes que foram contra o Vasco, se não me engano, o Vasco finalizou 7 vezes no gol, né, 2 defesas normais, que a bola é quase recuada, o Jandrei levou o gol. Ele não é um goleiro de defesas impossíveis. Time bom tem goleiros que faz defesas impossíveis. Defesas comuns o goleiro tem obrigação de fazer. Defesas impossíveis são pouquíssimos que conseguem, e não é o caso do Jandrei. Exatamente. Agora, caminhando para o nosso encerramento, mais de 1.600 pessoas nessa live. Antes da gente passar nosso último assunto, vou ler aqui uns superchats da galera. Lembrando, deixe seu like, estamos com mais de 1.600 pessoas aqui nessa live. Ótimo público no Arquibancada Tricolor. Eu vou tirar aqui rapidinho o nosso site, só para a gente ler os superchats aqui do pessoal. O Compadre Mineiro mandou R$2 e perguntou pro Ilcinho: existe isso mesmo de derrubar técnico, Ilcinho? Tá mutado, Ilcinho. Foi mal. Existe, cara, até existe, mas aí é quando o treinador perde controle total e ele perde até foco do que ele tá fazendo. Eu acho que quando o treinador tem um método de trabalho, todo treinador tem os preferidos dele, isso não tem jeito. Todo treinador tem os 4, 5 ali, que é a base dele, que são os caras que ele confia e chama para conversar. Mas existe sim, se a galera, se tiver, cara, não tiver mais como conviver com o cara, se ele estiver fazendo muita loucurada assim, até, mas isso de pedir a cabeça dele, não. Existe a galera não se importando, o treino não é o mesmo, a galera vai pro DM, meio que larga ele a Deus dará, assim, mas pedir reunião para pedir, não, a gente quer que ele vá embora. Não, isso não. Agora, vai 2, 3 pro DM, os caras não querem voltar, os caras jogam, se der, deu, se não der, amém. Aí, isso daí existe. Entendi. Agora, tem até o Wesley Alves falando que para mandar um pano, porque o Ilcinho tá precisando, acho que era sobre a questão do Sabino, mas não é passar pano, é uma questão só de ver saber o que acontece. Opinião. Exatamente, é uma questão de opinião, inclusive o Ilcinho, por já ter uma experiência dentro de campo,
isso ajuda na formação da opinião dele, então não é passar pano, é apenas uma diferença de opiniões, até que eu e o Fê, a gente foi para um lado de criticar o Sabino, o Ilcinho manteve a postura dele de amenizar a questão do Sabino, e tá tudo certo, não é questão de passar pano ou não passar pano. Agora, o Alisson Pernambuco falou sobre que o Nicola postou uma notícia sobre a panela. A gente sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, querendo ou não, no São Paulo já teve algumas panelas nos últimos anos, mas tem que tomar muito cuidado na hora de apontar dedos, falar que tá tendo uma panela, por isso que o São Paulo tá mal, tem que tomar muito cuidado nessa questão. Agora, eu já adianto e já falo logo na lata para vocês. Não tem treta nenhuma entre Zubeldia e elenco do São Paulo. Hoje aconteceu uma conversa da direção, com as pessoas responsáveis pelo futebol, com a comissão técnica, com o Zubeldia, mas essa reunião, eu já digo para vocês que é uma reunião que vem acontecendo todo início de semana, né? Início de semana você já faz uma espécie de uma reunião de pauta para tratar dos principais assuntos e tal, as competições que vêm por aí, e no caso isso acontece, né, com o departamento de futebol e os treinadores e as comissões técnicas desde a época do Rogério Ceni. Então passou pelo Dorival, Carpini, agora não é diferente com o Zubeldia. Essa semana, pelas 2 derrotas e pela goleada sofrida pro Vasco, esse clima de bastidor que, olha, algo aconteceu, teve ali um viés, uma conversa diferente, sem dúvida nenhuma. A comissão técnica nessa conversa, o que o Zubeldia, o que o departamento de futebol detectou é que está faltando ao Zubeldia um pouco do entendimento do que é o Campeonato Brasileiro e a importância de você pontuar fora de casa, de você vencer o seu jogo em casa. Por quê? Na análise da diretoria, nas conversas com o Zubeldia, é aquela coisa, agora só tá tendo brasileiro, então tem que pontuar, tem que estar lá em cima da tabela, tem que buscar o G4, buscar encostar nos líderes, principalmente em jogos em casa, onde o São Paulo tem ido bem. O Vasco, que é um adversário que estava fragilizado por más atuações, pela questão da demissão do Álvaro Pacheco, no pensamento, né, da direção, eram pontos que o São Paulo tinha que buscar. E aí você tem que usar o que tem de melhor no elenco, porque daqui a pouco você tem Libertadores, Copa do Brasil, com jogos do Brasileiro. E aí você pode poupar, de repente, nesses jogos de Brasileiro, quando você tem uma decisão em Libertadores ou em Copa do Brasil. Então, assim, a análise tá faltando um pouco do entendimento do Zubeldia do que é o Brasileirão e da necessidade de você pontuar aquela coisa toda, que é um campeonato longo e é um campeonato que você tem que se manter em cima. O São Paulo, nos últimos anos, estava brigando embaixo. Então, treinadores que não têm essa vivência no futebol brasileiro, o Zubeldia está chegando agora, é preciso ter esse entendimento. Então a direção foi muito nesse sentido, de mostrar, de explicar, mostrar que às vezes é melhor até você usar uma força máxima, de repente você tá com todo mundo à disposição, usar para a importância de você pontuar, né? Então assim, sem contar que alguns outros atletas estão perdendo um pouco de espaço, mas aí é uma questão do treinador. Ferreirinha, por exemplo, tem tido pouco espaço. O André Silva, que fez o gol do 4-1, mas quando o São Paulo sai na frente, ele faz um belo gol, um jogador que tá ali à disposição e querendo, né? Então assim, é claro que todo mundo dentro do São Paulo vê como algo muito saudável o jogador querer jogar. Quero jogar, quero uma chance, quero buscar vaga. Tem 11 titulares, né? Tem um time, mas tem 3, 4 ali que poderiam brigar tranquilamente pela vaga no time titular. Então, assim, o São Paulo vê como positivo. O Zubeldia também, claro, não quer ninguém encostado feliz no banco de reservas. Só que aí, daí ter problema de relacionamento, me garantem que não. Inclusive, houve uma conversa com as principais lideranças e as principais lideranças não falaram nada de o Zubeldia estão incomodados com isso, com aquilo. Assim, foi muito clara a conversa no sentido de tipo assim, olha, não tem nada. E o próprio treinador também segue o seu trabalho naturalmente. Então assim, o que me disseram foi, perde pro Cuiabá em casa, perde pro Vasco de goleada, o Vasco que vinha mal na competição, um momento turbulento, cria-se muita especulação, começa aquele zum de bastidor e que nessa conversa de segunda-feira foi na raiz. Não tem problema nenhum. Não foi detectado nenhum tipo de ruído entre jogadores e Zubeldia e comissão técnica. E aí a análise o Zubeldia está tendo esse problema de entender o que é o Brasileirão, assim como, por exemplo, citaram, né, na minha apuração, me citaram um exemplo do Hernan Crespo, quando o Crespo também teve essa mesma dificuldade no Brasileirão e acabou saindo depois, aquela coisa toda. Então, assim, é um treinador que chega e é um treinador que precisa entender o calendário brasileiro, entender a manha, né, as artimanhas ali do Campeonato Brasileiro, que não dá para você perder ponto como o São Paulo perdeu ponto nos últimos jogos. E até aproveitando aqui também esse vídeo, na pauta de reforços. Por enquanto, Thiago Mendes segue na
na mesma. O clube do Catar precisa aceitar a oferta do São Paulo, aceitar o que foi ofertado, mas ainda não houve uma resposta no sentido de resposta positiva. Mesma coisa do Alexandre, decidiu voltar ao futebol brasileiro, vai conversar com o São Paulo naturalmente. O São Paulo espera ter o Thiago Mendes, no entendimento interno, o Thiago Mendes está mais quente do que o Alexandre nesse momento, mas o São Paulo vai se reforçar. Aliás, um detalhe, o Zubeldia quer muito o Thiago Mendes, quer muito, se empolgou muito com a ideia do Thiago Mendes reforçar o meio-campo do São Paulo, é o tipo de jogador que ele gosta, com mobilidade e tudo mais. Então o São Paulo paralelamente trabalha para trazer esses reforços. Me garantem que não houve nenhum tipo de ruído, não há nenhum tipo de ruído, e essa conversa de segunda-feira foi exatamente na raiz da situação. O São Paulo tem patrimônio, o São Paulo tem torcida, é inadmissível o São Paulo não arrecadar ou não estar no lugar onde deveria estar. É muita incompetência de Leco, Casares, seja quem for o presidente do São Paulo. Muito bem. Pessoal, vamos falar aí se tem crise ou não tem crise. Acho que é um time grande, quando não vence 4 partidas, liga-se o sinal de alerta, né? Um amarelinho aí. Digo que seria uma crise, mas é uma queda técnica, tática, principalmente de postura do time nos últimos 2 jogos, principalmente, né? Contra o Cuiabá e principalmente contra o Vasco. Esse sim foi uma derrota humilhante, acachapante, um jogo que estava claro que o São Paulo poderia vencer. Então, assim, liga-se o sinal de alerta. O que parece, São Paulo, diretoria junto ao treinador, sentaram para conversar, porque fica a preocupação com relação aos Zubeldia, que é gente estrangeira, que nem o Crespo, né? Que teria, se ele tem alguma dificuldade para entender o brasileiro e tal. Quer dizer, a gestão, a comissão ali vai tentar ajudar o São Paulo, o Zubeldia, né, nesse desafio que é o Campeonato Brasileiro. Eu não acho nenhuma questão de entendimento, talvez como foi com o Crespo, e tudo bem que ele tem revezado, tem resguardado um ou outro atleta para que os jogadores não se machuquem, mas eu acho que faltou postura mesmo, faltou dentro de campo aí, faltou principalmente um pezinho da humildade ali, principalmente no jogo contra o Vasco, você tinha 1-0, teve várias chances de gol para matar o jogo, São Paulo simplesmente abdicou e o Vasco ganhou na vontade, nem na organização, na vontade. E aí isso não pode, né? Não pode mesmo. São Paulo volta a campo contra o Criciúma, um adversário duríssimo que vence o Botafogo, porque então era o líder do Campeonato Brasileiro. E vamos ver, né? São Paulo tem uma posse de bola infrutífera, tem ameaçado muito pouco o gol dos adversários nos últimos jogos e tem sofrido muitos gols. O Jandrei já em 3 jogos já tomou mais gol que o Rafael no Brasileirão inteiro, né? Lógico. Outra questão de discussão também é Jandrei. Fica Jandrei, vem Yang. E também botar o moleque nessa barra agora, depois que o São Paulo perdeu 2 e empatou 2, querer queimar o cara. Torcer pro Zubeldia, sei lá, bota 3 zagueiros, fechar melhor a casinha, porque ele efetivamente está muito mal o São Paulo. E ofensivamente botar a bola pra dentro, né? Complicado, é um momento complicado. Não vejo uma crise como foi com o Fluminense, ou como foi com o Atlético Paranaense, ou como tem sido com o Corinthians. Mas é um momento tenso e os jogadores têm que se unir ali junto ao treinador, comissão técnica, para superar esse momento. É mais ou menos isso. Voltar a jogar o que estava jogando, pelo menos ser um time correto, no sentido de ter muita vontade, errar muito pouco, errar o mínimo possível e lá na frente marcar seus gols para poder sair com a vitória, né? Tem esse desafio agora contra o Criciúma, depois contra o Bahia, jogos bem difíceis e o São Paulo tem que pontuar. Senão a gente vai começar a falar para chegar aos 45, né? Antes a gente falava que podia ficar lá em cima, né? Como torcedor do São Paulo, a gente já sabe que meio que esses resultados, vamos ser sinceros, São Paulo meio que entregou de bandeja. Então, agora o momento é pontuar. Inicialmente é pontuar, coisa que o São Paulo não faz há 2 jogos. E depois disso é buscar uma evolução, buscar nomes aí que o São Paulo tem buscado, né? O Thiago Mendes está muito próximo, depende só do clube árabe, que o jogador já está tudo acertado. O Alexandre já é um sonho mais distante, mas o São Paulo precisa urgente de lateral esquerdo, porque, cara, acho e espero que o Zubeldia tenha entendido que o Patrick não tem condição. O Galopo, que foi gastado lá em Bitcoin, eu não sei lá, tá difícil. Entendeu? E o Gustavo também não é primeiro volante, gente, foi mal. Então, assim, tem muita coisa ali para ser revista. Tudo bem que ele testou, mas acho que agora tem que parar de testar e botar o time que ele acha ideal. Não sei se com os 3 seria ideal Luciano, Caleri e Lucas, mas, bem,
Eu acho que para botar os 3 tem que botar 3 zagueiros, mas vai botar 3 zagueiros, mas ele não gosta. Não é questão de não gosta ou gosta, é questão de ser o melhor pro time. Espero que ele também entenda isso, né? Então é isso, gente. É o São Paulo num momento conturbado. Quinta-feira tem desafio no Morumbis, né? E a gente espera que o São Paulo possa voltar ao caminho das vitórias. Acho que esse campeonato diz muito aí do que está o São Paulo no momento. E cabe aos Zubeldia e seus jogadores aí saírem de graça. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazola do canal Mazola SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações, senhores. Uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.